Olá, alunos EBED, sou Pedro Coelho, defensor público federal, e finalmente estamos chegando à nossa última aula, pelo menos assim eu espero que seja a última aula desse nosso módulo específico em que tentamos trabalhar e trazer os aspectos mais importantes da Lei 11.343, a conhecida e famosa Lei de Drogas, desde 2006, vigente no ordenamento jurídico brasileiro. Nos encontros anteriores, como os senhores muito bem sabem, exaurimos os pontos mais relevantes do aspecto material. Lembrando que a Lei 11.343 ela é concebida em três partes diversas, sendo a primeira voltada à questão administrativa e de política pública, a segunda a parte material, exaurida por nós nos encontros anteriores, conforme eu havia dito, e, por fim e ao cabo, a parte especificamente atrelada ao processo penal, ao procedimento, aspectos vinculados ao tema do processo e até mesmo a fase investigativa. E é sobre esse ponto, esse momento, essa etapa que a gente passa a se debruçar no que tange aos aspectos processuais e procedimentais da Lei 11.343. Desde já preciso fazer uma advertência. A gente vai aqui de maneira muito mais rápida trabalhar esse aspecto procedimental e processual do que a gente investiu em termos de tempo na parte ou no aspecto material. Isso por uma razão fundamental. Estou partindo aqui do pressuposto que os senhores e as senhoras já estudaram o processo penal nos aspectos de investigação criminal, nos aspectos em relação à produção ou instrução probatória e, claro, a regra do procedimento no processo penal, especificamente o procedimento comum ordinário, que é o procedimento, como eu gosto de chamar, de procedimento guarda-chuva. Por que procedimento guarda-chuva, Pedro? Vocês sabem, e sobretudo se fizeram as aulas de processo penal comigo, que eu chamo de procedimento guarda-chuva, o procedimento comum ordinário, porque é aquela que vai nos fornecer a matriz fundamental. As leis especiais, os procedimentos especiais, eles apresentam, na verdade, apenas pontos de divergência, aspectos especiais, tratamentos pontuais divergentes ou diferentes do procedimento comum ordinário. E é justamente esses aspectos que diferenciam o procedimento da lei de drogas que a gente vai passar a abordar. O corpo comum, o tronco comum, eu não vou passar aqui mais uma vez investindo tempo para rever assunto dado, rever assunto que a gente pressupõe que os senhores já sabem. Então, no encontro de hoje, a gente vai pensar os principais aspectos que diferenciam o procedimento da lei de drogas, beleza? Mas fiquem muito tranquilos que de todos esses pontos e todos esses aspectos que peculiarizam o procedimento de drogas, eu vou exaurir o tema para te dar o creme de la creme para se preparar para qualquer indagação envolvendo esses assuntos, beleza? E esses aspectos processuais ou procedimentais da lei de drogas, a gente já pode iniciar tratando de meios de obtenção de prova, ou como parcela específica da doutrina prefere, técnicas especiais de investigação. Técnicas especiais de investigação ou meios de obtenção de prova dentro da lei de drogas, eu quero destacar fundamentalmente dois. Esses dois meios de prova ou essas duas técnicas especiais de investigação, na nossa estrutura concebida aqui na preparação das leis especiais e até mesmo no andamento do processo penal, elas são exauridas quando a gente estuda especificamente a Lei 12.850 de 2013, a nova Lei de Organizações Criminosas. Mas, sem dúvida alguma, é importante que a gente teça algumas considerações acerca da previsão de dois institutos ou duas técnicas específicas trazidas à luz da lei de drogas, são fundamentalmente a ação controlada e o agente infiltrado.
Ambas as técnicas são trazidas pelo legislador no diploma da Lei 11.343, no artigo 53, inciso 1º, trabalhando o agente infiltrado, e no inciso 2º, a ação controlada. Iniciaremos a nossa exposição trabalhando justamente sobre o agente infiltrado. Mas lembra, o caput do artigo 53, ele nos traz alguns elementos comuns tanto à figura do agente infiltrado como também para a ação controlada ou flagrante postergado, diferido e assim sucessivamente. Quais são esses requisitos? Lê comigo o artigo 53 caput. Em qualquer fase da persecução criminal, e aqui já cabe uma observação, perceba que tanto o agente infiltrado como eventualmente a ação controlada são cabíveis em qualquer fase da persecução penal e não apenas na fase investigativa, tá? Muito cuidado aqui, por quê? Porque, sobretudo, em relação ao flagrante diferido, a gente tende a pensar que somente é possível na fase investigativa, mas não. O próprio legislador, ele traz essa possibilidade. Na prática isso acontece, mas é muito mais raro. Mas o que me interessa aqui é preparar para você, para sua prova. Então lembra, em qualquer fase da persecução penal. A persecução penal é formada pela fase administrativa e pela fase judicial, fase investigativa ou processual. Tanto faz, aqui vai ser possível o agente infiltrado como também o flagrante postergado ou a ação controlada. Relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido do Ministério Público. Meus caros, presta atenção e tatua no braço, por quê? Porque tanto o agente infiltrado como, perceba que a ação controlada na lei de drogas pressupõe uma autorização judicial e a oitiva prévia do Ministério Público. Isso é muito importante, sobretudo lá na ação controlada, que a gente vai ver que seu examinador adora fazer algumas pegadinhas. Mas lembra, lei de drogas, infiltração de agente e ação controlada pressupõem a prévia oitiva do Ministério Público e a prévia autorização judicial. Pedro, e se o Ministério Público intimado não tivesse manifestado? Isso inviabilizará a medida? Não. Quando a gente fala aqui em ouvido o Ministério Público, leia-se intimado o Ministério Público para sua manifestação. Se ele fica silente, o juiz não vai ficar esperando que ele resolva se manifestar para decidir nada. O que é imprescindível, em verdade, é a intimação para a manifestação. Mas vê comigo especificamente a infiltração de agente. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação constituída pelos órgãos especializados pertinentes. Aqui eu só preciso fazer uma observação. Pessoal, a lei de drogas não trabalha com a figura do ganso. Pedro, que danado é a figura do ganso? Ganso, para mim, só duas coisas. Ganso, para mim, é o jogador de futebol que é ruim, que dói. A grande decepção, talvez, das promessas recém-surgidas no futebol brasileiro, que todos nós achávamos que ele era o novo gênio do futebol, muito melhor na juventude ou na grande juventude do que o próprio Neymar, e terminou não dando nada. Além disso, tem aquele animalzinho. É isso que você está trabalhando? Não, pessoal. A figura do ganso a gente verticaliza lá no estudo da Lei 12.850 de 2013. Mas a figura do ganso é aquilo que vulgarmente é chamado pela doutrina especializada da possibilidade da infiltração não de agentes públicos, mas de agentes privados, pessoas particulares sendo infiltradas e trabalhando em prol, em organizações criminosas, e trabalhando em prol da investigação criminal estatal. Isso não é admitido, sobretudo aqui na lei de drogas. Então toma muito cuidado, tá? Lá na lei de organização criminosa tem uma série de peculiaridades que a gente vê lá, mas para sua prova, para o que é cobrado em relação a 11.343, não é possível a infiltração de pessoas, de particulares, na investigação da Lei 11.343. E tem mais um pouquinho, não é qualquer agente de segurança
Pública, isso é muito importante. Teve uma questão, agora eu não vou me lembrar do concurso, que disse que era possível a infiltração de agentes da ABIN no que tange a lei de drogas. Isso não é possível, tá? Por quê? Porque a lei é clara ao afirmar que se trata da possibilidade de infiltração de agentes de polícia. É isso que eu tenho para falar especificamente, além de destacar de novo a necessidade, a imprescindibilidade da prévia autorização judicial. Não é uma gestão exclusivamente da polícia, tampouco do Ministério Público. É imprescindível que o juiz determine, autorize a infiltração de agentes de polícia. Além do que, como a gente já salientou, a necessidade da prévia oitiva do Ministério Público. Conforme eu havia dito, além da infiltração de agentes, o artigo 53 desta feita no seu inciso segundo, ele traz uma outra técnica especial de investigação, um meio de obtenção de prova que recebe vários nomes específicos por parte da doutrina e que você também precisa saber. A ação controlada talvez seja o mais famoso e mais frequente em provas de concurso, mas também essa ação controlada, ela é conhecida como flagrante prorrogado, flagrante diferido ou flagrante postergado. E todas essas nomenclaturas me parecem interessantes, por quê? Porque o importante, já dizia Calmon de Passos, JJ Calmon de Passos, processualista civil JJ Calmon de Passos, apontava que classificação e nomenclatura só é relevante, só é importante quando nos traz algo de útil. E quando a gente fala ação controlada, flagrante prorrogado, diferido ou postergado, essas nomenclaturas elas dão a senha para a compreensão do que é que está por trás. Vamos ler primeiro o dispositivo, renovando a leitura do caput do 53, e aí eu leio o inciso segundo, e ainda mais o parágrafo único de todo esse mesmo dispositivo, porque aí a gente tem mais uma robustez normativa para fazer uma análise. Mas antes, a ideia da ação controlada é que, em regra, o artigo 301 do Código de Processo Penal, ele indica a figura ou a ideia do flagrante obrigatório. A gente tem duas classificações, flagrante obrigatório e flagrante facultativo. O flagrante facultativo é aquele voltado para qualquer do povo. Qualquer do povo, ao se deparar com um delito sendo praticado em flagrante, ele pode efetuar a prisão em flagrante. É isso mesmo. Imagine aqui, eu estou de bobeira ali comendo uma salada de fruta ali embaixo, ou um pastel, enfim, e aí eu vejo alguém subtraindo a bolsa de uma pessoa na parada de ônibus. Eu posso sim segurar o rapaz ou a moça que estiver subtraindo, seguro e faço a apreensão em flagrante até a polícia chegar, ou eu mesmo conduzo ele à autoridade policial. Isso pode. O que não pode é eu dizer que essa minha prisão, eu na qualidade de qualquer do povo, isso é obrigatório. Não, eu posso ou não atuar dessa forma. Esse é o flagrante facultativo. De outra sorte, imagine que a mesma situação seja presenciada não por mim, mas sim por um agente de polícia. Um agente da Polícia Civil, um agente da polícia, um soldado, por exemplo, da Polícia Militar. Nesse caso, para agentes de segurança pública, não há facultatividade, não há faculdade na atuação. O que há efetivamente é a obrigação de agir. Daí a ideia do flagrante obrigatório no 301 do Código de Processo Penal. Aqui é uma exceção legal, tá? Ao flagrante obrigatório. Por quê? Porque se a autoridade policial ou o agente de polícia entender que efetuar a prisão em flagrante naquele momento pode não ser benéfico para a investigação que está em curso, ele pode postergar, ele pode deixar de cumprir naquele momento com a obrigação dele, que é a efetuação do flagrante, para postergar esse flagrante. E aí a gente daqui a pouquinho, em razão dos requisitos, vai passar a entender por que esse flagrante diferido, prorrogado, postergado, ele é também conhecido como uma ação controlada, tá?
Mas presta atenção aqui, porque muitas vezes o que eu falo, as pessoas ou os alunos têm alguma dificuldade de imaginar uma situação. Imagina a seguinte ideia: eu estou aqui e eu sei que tem uma organização criminosa ou um grupo de pessoas, uma associação criminosa que atua com o tráfico de droga. E aí eu vislumbro aqui uma situação em que o rapaz ele está efetivamente vendendo, ou seja, há um flagrante do tráfico de droga. Só que eu posso analisar que, poxa, eu sei que existe esse grupo, mas eu não sei quais são as pessoas que estão envolvidas. Eu vou deixar de efetuar o flagrante e vou ficar acompanhando, porque se eu acompanhar esse cara, ele inexoravelmente vai se reunir com os seus comparsas. E aí eu vou poder localizar e identificar todos os comparsas. Perceba que nessa situação, o agente de segurança pública, ele percebe que efetuar o flagrante naquele momento, que seria em tese à luz do 301 do Código de Processo Penal obrigatório, ela pode não ser a melhor decisão. Talvez postergar, prorrogar esse flagrante possa ser mais interessante nesse caso, nesse meu exemplo. Pode, a lei de drogas prevê essa situação, conforme a gente já havia dito. Basta ler aqui comigo, artigo 53, em qualquer fase da persecução penal relativa a crimes previstos na lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido do Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. Lê aqui o inciso 2º, a não atuação policial. Pessoal, a não atuação policial sobre os portadores de droga é justamente o flagrante prorrogado, diferido ou postergado, que também é conhecido como ação controlada. Vê comigo, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção que se encontrem no território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo único, nesse inciso 2º, a autorização judicial ela será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. Então percebe aqui, pessoal, que há alguns requisitos que exageraram aqui um pouquinho, mas o fato é que no que interessa na legislação para a prova de vocês, eu quero que vocês compreendam e memorizem esses requisitos. Por quê? Porque naquele meu exemplo do agente de segurança pública, ele pode deixar de atuar, ele pode assumir uma ação controlada, um flagrante prorrogado. Só que isso não está dentro da esfera de autonomia dele, é isso que é importante. Se ele for surpreendido, não há como flexibilizar para, na gestão da sua autonomia, ele indicar a não atuação. Se ele for surpreendido, estará vigente a aplicação do artigo 301 e do flagrante obrigatório. Por quê? Para o flagrante prorrogado, o flagrante diferido ou ação controlada na lei de drogas, é preciso prévia autorização judicial, que no nosso exemplo não havia, o conhecimento do itinerário provável e a identificação dos agentes do crime ou seus colaboradores, que também não havia. Então perceba que naquela situação não seria possível. Por quê? Porque não tinha autorização judicial, não tinha identificação dos agentes, esse era o objetivo, e tampouco era de conhecimento o itinerário provável da droga. Beleza, pessoal? Tranquilo. Pedro, e por que a ação controlada? A ação controlada justamente aqui está nessa ideia de que haveria um flagrante, uma situação de flagrância, mas ela não se efetiva para um melhor acompanhamento das diligências investigativas, só que demanda uma estrutura de controle dos investigadores. Além disso, há a imprescindibilidade da prévia autorização judicial. Na antiga lei dos crimes de organização criminosa, melhor dizendo, a lei 9.034 de 95, trazia uma hipótese de ação controlada que dispensava a
comunicação e a autorização prévia por parte do magistrado. Por isso, parcela da doutrina chamava ação controlada descontrolada. Isso na antiga lei de organizações criminosas. Não há esse descontrole aqui na lei de drogas, porque era descontrolada lá, porque se dispensava a prévia autorização judicial, e aqui se exige a ação controlada. Pedro, e na nova lei de organizações criminosas? Pessoal, a lei de organizações criminosas 12.850 de 2013, eles ficam no meio termo. Não exigem a prévia autorização, mas também não é um completo descontrole. Por quê? Porque o que se exige é a prévia informação, a prévia comunicação. Não fala em prévia autorização, então toma muito cuidado, porque a lei de drogas ela é expressa exigindo, dentre outros requisitos, a prévia autorização judicial e oitiva do Ministério Público, tá? Tá lá no artigo 53 caput, beleza? Feitas essas observações, vamos para um segundo ponto ainda de aspectos peculiares no que tange ao procedimento e aspectos processuais. Ponto muito interessante e muitas vezes negligenciado por alguns candidatos e alguns alunos é o exame de constatação da droga. É algo muito simples, mas que a gente precisa destacar alguns elementos, alguns aspectos aqui de suma relevância. O artigo 50, parágrafo 1º da Lei de Drogas trata da seguinte maneira: para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Antes da gente trabalhar, presta atenção aqui comigo. Pessoal, como diria um antigo professor meu, aqui o Brasil tem que trabalhar com essa ideia do exame prévio de constatação da droga. Por quê? Porque nós somos um país tão medonho, tão medonho, tão medonho, que a gente confunde, as instituições de segurança pública, capim santo com maconha, pessoal. Já aconteceu flagrante do danado do capim santo. Imagina você com a rumazinha de capim santo, doido para fazer um chá de capim santo com mel, que é bom que sol danado, fazer sobremesa de capim santo, como minha mãe gosta de fazer, e aí você é autuado por quê? Por tráfico de droga, preso em flagrante por tráfico de droga. Que droga? Capim santo. Por quê? Porque os agentes de segurança achavam que aquele capim santo prensado era uma maconha. Parece mentira, mas é verdade. Já aconteceu isso, tudo bem, num período bastante pretérito. Pensando inclusive nisso, reforçando e antevendo essa possibilidade, o legislador trouxe a figura do exame de constatação preliminar. E esse exame de constatação preliminar é justamente para identificar a natureza e a quantidade de droga. Ele é muito menos rigoroso do que o exame definitivo, tá, pessoal? E aí, anote aí que ele é um requisito para a lavratura do auto de prisão em flagrante, ou seja, como regra, não é possível a lavratura do auto de prisão em flagrante sem esse laudo de constatação preliminar. E tem mais, conforme parcela da doutrina, parcela majoritária da doutrina processual penal, e entre todos eu também acho essa análise correta, que esse exame preliminar de constatação da droga, esse laudo preliminar de constatação da droga, ele é condição de procedibilidade da ação penal no que tange ao crime de tráfico, tá, pessoal? Ou seja, sem a existência desse laudo preliminar de constatação da droga, eu não vou poder lavrar o flagrante como regra e tampouco vou poder apresentar inicial acusatória, não vou poder apresentar denúncia. Por quê? Porque ele funciona como uma espécie de condição de procedibilidade da ação penal nos crimes delineados na lei de drogas. Beleza, pessoal? E a última observação, toma cuidado, que o examinador é maldoso, ele carrega muito ódio no lado esquerdo do peito e gosta de confundir. Por quê? Porque no Código de Processo Penal, quando a gente vai analisar lá a questão das perícias e dos laudos periciais, quando não houver a figura
do perito oficial, a gente vai demandar que o laudo seja subscrito por 2 pessoas. Se for perito oficial, há uma singularidade, e aqui a gente consegue identificar ou ver essa identidade, na lei de drogas é a mesma coisa, mas na falta de pessoa, de perito oficial, o que é que a gente vai ter? Diferentemente do CPP, que se exige 2 pessoas, se exigem 2 pessoas idôneas, aqui é apenas uma pessoa, tá? E tem mais uma coisa. Pedro, imagine que esse perito oficial ele tenha subscrito o laudo de constatação preliminar. Posteriormente, não vai haver um laudo de constatação definitivo. Sim, a gente vai analisar que ele é requisito ou pré-requisito para a efetiva condenação. O que é que vai acontecer? Ele é ou não suspeito, dito de outra maneira, ele pode subscrever, a mesma pessoa que subscreveu o laudo preliminar, ela pode subscrever o laudo definitivo. Não há que se falar em suspeição e impedimento, é nessa linha que vocês devem se posicionar. Diz lá o parágrafo 2º que o perito que subscreveu o laudo a que se refere o parágrafo 1º, o laudo de constatação preliminar, não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Beleza, pessoal? Então toma muito cuidado aí com esses aspectos que eu fiz questão de pontuar e destacar em vermelho no material, nos slides aí de vocês. Uma segunda observação que vale a pena a gente destacar é justamente uma das mais polêmicas. Se é ou não possível a condenação sem o prévio laudo de constatação definitivo da droga. E eu quero que vocês façam 2 observaçõezinhas à luz da jurisprudência do STJ. Na verdade, eu queria que vocês fizessem uma observação e depois anotassem o tratamento que eu reputo mais correto para que vocês se solidifiquem para a prova de vocês. Tem muita gente que escreve dizendo que isso não é possível, tá, pessoal? Ou seja, que não é possível a condenação sem o prévio laudo de constatação definitivo. Isso é verdade, só que isso é uma verdade parcial. Isso é verdade, só que isso é uma verdade parcial. E eu tenho muito receio que o seu examinador aproveite dessa informação parcial e a explore para confundir vocês. Por quê? Porque essa é a regra. Então podem anotar em letras garrafais que, em regra, não se tolera a condenação em relação aos crimes delineados na lei de drogas sem o prévio laudo de constatação definitivo, tá? Delineando ou especificando a qualidade, a quantidade e a natureza da droga. Beleza, Pedro, só que você trabalhou com a ideia de regra. Existe sim exceção admitida pontualmente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E qual é essa exceção? Senhores, senhoras, a exceção que eu quero que vocês abram uma chavezinha é: aquela regra ela funciona sempre que houver a apreensão da droga. Só que o STJ, vez ou outra, ele se depara com a situação em que não foi possível a realização da apreensão da droga. E aí ele diz o seguinte: olha, em caráter excepcional, quando não houver a apreensão da droga, desde que todos os outros elementos de prova e evidências colhidos ao longo da instrução processual penal indiquem a existência da autoria e materialidade desse delito, é possível gerar ou haver ou admitir a condenação, ainda que não tenha sido produzido o prévio laudo de constatação definitivo, o laudo de constatação definitivo da droga. Beleza? Por todos, leiam aí comigo esse precedente que eu selecionei aí para vocês. A despeito da pacífica orientação desta corte no sentido da, olha a regra, indispensabilidade do laudo toxicológico para se comprovar a materialidade do tráfico ilícito de drogas, já se posicionou esta colenda 5ª turma no sentido de que o referido entendimento
só é aplicável nas hipóteses em que a substância entorpecente é apreendida, a fim que se confirme a sua natureza. É justamente isso que eu quero trabalhar. Nas hipóteses em que não houver a apreensão da droga, aí, desde que todos os outros cenários, elementos, evidências e provas indiquem a autoria e a materialidade, seria excepcionalmente possível, tá, pessoal? Isso é a linha jurisprudencial. Fique esperto como seu examinador vai cobrar isso. Avançando, depois de trabalharmos a ideia de meios de obtenção de prova, técnicas especiais de investigação e agora a questão do laudo pericial ou laudo de constatação da droga prévio e definitivo, vamos analisar para uma pequena, mas relevante peculiaridade em relação ao inquérito policial. E qual é? É prazo. Poxa, Pedro, eu odeio prazo. Somos dois. Veja, se a gente fizer uma pesquisa aqui, vamos formar uma grande comunidade. Eu odeio prazo, não precisaria decorar, porque não serve para absolutamente nada, já que a gente tem a possibilidade de, diuturnamente, no dia a dia prático, consultar a normatização e aí não precisa decorar, isso poderia vir naturalmente. Contudo, entretanto, todavia, o seu examinador ele não pensa como a gente, ele eventualmente ele cobra justamente prazo para você cair em casca de banana. Por isso eu preparei uma tabelazinha para a gente revisar. Mas percebam que o artigo 51 ele traz da Lei de Drogas prazos específicos nas investigações policiais que tenham como pano de fundo o delito ou os crimes veiculados na 11343 de 2006. Diz que o inquérito policial ele deve ser concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso, olha já a peculiaridade, e de 90 dias quando solto, podendo ser tais prazos duplicados. Lê aí o que aqui diz o parágrafo único. Os prazos a que se refere esse artigo podem ser duplicados pelo juiz ouvido o MP mediante pedido justificado da autoridade judiciária. Antes da gente ir para a nossa tabelinha, preste atenção aqui comigo que não está dizendo que necessariamente o juiz deve duplicar, tá? Então imagina aqui, o cara está preso. Passaram de 30 dias, eu não consegui finalizar o inquérito policial. O MP ele precisa ser ouvido. A gente acabou de olhar aí no parágrafo único do artigo. Imagine que o MP ele faça o seguinte, olha, eu ainda preciso, através da polícia, ouvir duas testemunhas-chave que a gente não conseguiu analisar e a gente não conseguiu colher essas provas. Vou pedir a renovação de prazo por mais 30 dias, a duplicação. Esse pedido é idôneo, por quê? Porque encontra guarida na legislação. A gente acabou de olhar aqui o dispositivo que autoriza a duplicação. Mas o juiz, ele terá que ou indeferir ou aceitar a duplicação? Não. A duplicação é o prazo máximo, pelo amor de Deus, presta atenção nisso aqui. O juiz pode despachar fundamentalmente, olha, MP, vocês me convenceram no sentido da imprescindibilidade dessa oitiva das testemunhas. Contudo, 30 dias é um prazo completamente irrazoável. Vou deferir 10 dias, prazo totalmente suficiente para que vocês diligenciem para a oitiva e concluam a investigação policial. Se não o fizerem, vai restar caracterizado que é excesso de prazo. Pode fazer isso? Pode, porque ele não está vinculado ao pedido. Ele pode aumentar até o dobro, mas não necessariamente o dobro. Beleza? Legislação comparativa, tá aí, as principais leis que o seu examinador faz a confusão é o Código de Processo Penal, cujo prazo é 30 dias solto, prorrogáveis, aí a gente já sabe, 10 dias preso. Justiça Federal, quando a gente tiver no bojo de investigação na própria Justiça Federal, em regra tocada pela Polícia Federal. São 30 dias também se o réu solto, apesar de não trazer a previsão expressa de prorrogação, admite-se tranquilamente, aplicando subsidiariamente o Código de Processo Penal e também em razão do réu estar solto, não está com sua liberdade restrita. E no que tange ao réu preso, aqui há uma diferenciaçãozinha, são 15 dias passíveis de prorrogação por uma vez, tá? E aqui a Lei de Drogas, 90 dias réu solto, passíveis de duplicação, duplicáveis, ou seja, até 180 dias, com as observações lá do parágrafo único, e se o réu estiver preso, 30 dias também passível de duplicação, beleza? Tranquilo? Avança comigo.
Avança comigo, que o que eu tinha para falar de investigação a gente já superou. De parte de procedimento administrativo. Tem uma observaçãozinha quando a gente finalizar, que é a destruição da droga que vai tangenciar. Mas aqui a gente vai tentar evoluir para chegar agora já na fase judicial. E aqui tem duas grandes observações, que é o momento e a forma de apresentar a defesa técnica na lei de drogas e também o momento do interrogatório. Essas duas observações, essas duas peculiaridades é que eu gostaria de trabalhar agora com os senhores. Por quê? Iniciando em relação à defesa técnica. Muito cuidado, pessoal. Por quê? Porque na lei de droga, na legislação, a gente vai ver a indicação do seguinte: o réu será notificado para a apresentação de defesa preliminar. Sim, Pedro, grande coisa. Qual é a grande peculiaridade aqui, pessoal? É que eu apresento ao Ministério Público a denúncia em face de tráfico de droga. Se a gente for aplicar a Lei 11.343, você vai perceber que, diferentemente do Código de Processo Penal, não vai haver o recebimento da inicial acusatória, como é no Código de Processo Penal, procedimento comum ordinário. Denúncia, juiz analisa se recebe ou se rejeita. Se rejeitar, a decisão desafia recurso sentido estrito. Se receber, nessa decisão é irrecorrível, pode desafiar habeas corpus. Recebendo a denúncia, o que é que ele vai fazer? Determinar a citação para a apresentação de resposta escrita à acusação. Perceba que a primeira manifestação defensiva no processo é posterior ao recebimento da acusação. E na lei de drogas, é a essência da defesa preliminar. Você, Ministério Público, apresenta a denúncia, o juiz faz o quê? Não analisa recebimento ou rejeição. Ele vai notificar e não citar, pelo amor de Deus, o acusado para que ele apresente defesa preliminar. Tecnicamente, o que é que se deve falar nessa defesa preliminar? Tecnicamente, você deve arguir as matérias delineadas no artigo 395 do Código de Processo Penal, dizendo: juiz, esse caso não é caso de legítimo recebimento da inicial acusatória. Apresento a minha defesa para que você não receba. E a partir daí o juiz vai analisar se é caso ou não de recebimento. Essa é a ideia da defesa preliminar. É uma defesa técnica voltada para as matérias a fim de que haja um enfrentamento do outro lado contraditoriamente acerca dos temas que podem ensejar ou afastar o recebimento da inicial acusatória, então nem analisando o mérito propriamente dito. Feita essa observação, é importante a gente anotar que, se a gente for interpretar após a reforma do CPP no que tange aos procedimentos em 2008, o artigo 394, parágrafo 4º, ele vai sugerir que nesses procedimentos especiais, como a lei de drogas, em que há a defesa preliminar prevista, deveria haver duas defesas técnicas. Como é que deveria funcionar? E eu vou te explicar. Apresento essa defesa técnica, essa defesa preliminar, dizendo: juiz, não receba inicial. E aí o juiz recebe a inicial. Não, tu não tem direito não, vou receber essa inicial. De acordo com o artigo 394, parágrafo 4º, em aplicar subsidiariamente o procedimento comum ordinário, o juiz deveria determinar a citação após o recebimento para que o acusado, desta feita, apresente resposta à acusação. Mas qual é o fundamento da apresentação de resposta à acusação? Porque na resposta à acusação, o acusado ele pode agora ventilar as matérias que possam ensejar a absolvição sumária, que está lá no artigo 397 e não no 395. Beleza? Mas por que isso, Pedro? Lê comigo aqui essa tabelinha bem tranquila.
O artigo 55 da Lei de Drogas diz: oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para a defesa prévia ou preliminar por escrito no prazo de 10 dias. São 10 dias, igual da resposta à acusação, mas o momento é que é diferente, tá, pessoal? Então presta atenção e toma muito cuidado aqui. O momento é justamente antes do recebimento da inicial acusatória, porque em tese a gente vai discutir as matérias que eventualmente possam afastar ou impedir que haja esse recebimento. Mas o 394, parágrafo 4º, diz o seguinte: as disposições do 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados nesse Código. Vê o 396, 395 a 398, vê o 396 que está nesse pacote. No procedimento ordinário ou sumário, a oferecida denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação no prazo de 10 dias. Então perceba que se eu combinar o artigo 55 com a inteligência do parágrafo 4º do artigo 394, o que é que eu vou ter? Seria assim, tá, pessoal? Denúncia do MP, juiz recebe? Não, procedimento especial não diz. Diz que o juiz vai notificar antes do recebimento. E aí a defesa faz o que? Apresenta a defesa prévia ou preliminar. O juiz analisa, pode rejeitar, mas se receber, o que é que ele vai fazer? Ele vai seguir com a instrução? Calma, ele vai, à luz do 394, parágrafo 4º, como o parágrafo 4º determina a observância, dentre outras coisas, do 396, ainda que seja o regulamento, o procedimento regulado por lei especial, o juiz deveria determinar a citação para a apresentação de resposta escrita. E isso é feito, houve muita discussão, tá? Mas a doutrina majoritária e a seara jurisprudencial, o STJ, inclusive pela sua corte especial, indicaram um caminho diverso. Qual foi o caminho adotado? Majoritariamente para sua prova, o que deve observar é a defesa preliminar. Por quê? Porque ela é mais vantajosa do que a resposta à acusação. Como assim, Pedro, ela é mais vantajosa que a resposta à acusação? Ela é mais vantajosa porque a resposta à acusação é posterior ao recebimento da inicial acusatória, ao passo que a defesa preliminar, você ainda não tem uma imputação contra si recebida pelo Poder Judiciário. Só que o STJ e a doutrina majoritária, eles fazem a seguinte observação: para evitar duas manifestações defensivas que seria contrária à duração razoável do processo, princípio esse de caráter constitucional, a defesa deverá estruturar a sua resposta técnica de duas formas, reunindo tanto as matérias impeditivas do recebimento, como também, eventualmente, pugnando pela absolvição sumária. E haveria uma relação de prejuízo. É dizer a seguinte forma: olha, defesa, quando você for notificada, não se limite a enfrentar os temas lá do 395. Você deve construir a sua resposta, sua defesa da seguinte maneira: juiz, você não deve receber a inicial acusatória por isso, 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 isso e isso. Caso venha a receber, você deve absolver sumariamente por isso, isso, isso e isso. Na primeira parte, você trabalhava as teses vinculadas ao 395 e na segunda parte, na segunda etapa da defesa, as matérias vinculadas no artigo 397. Beleza, pessoal? É assim que eu quero que você entenda. Pedro, numa prova de segunda fase ou mesmo uma prova oral de defensoria, aí você vai demonstrar esse entendimento, demonstrar o conhecimento dessa majoritária doutrina e jurisprudência, mas você vai advogar de lado contrário. Por quê? Porque você vai defender, claro, a ideia da ampla defesa e da literalidade nesse ponto, apontando que essa dupla defesa ela não é contraproducente, mas sim muito mais garantidora, já que
a ideia de defesa, a ideia de um recebimento de acusação, ela merece por si só uma defesa especificamente prevista para ela, já que responder oficialmente a um processo penal por si só é uma pena de caráter estigmatizante, inclusive no cenário social. Beleza? Por todos a gente pode citar defendendo essa posição minoritária, Auri Lopes Júnior e Nestor Távora. Mas lembra, para prova objetiva, fica com a maioria da doutrina e também jurisprudencial, inclusive Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. E o interrogatório, Pedro, por quê? Porque a gente sabe que o interrogatório também depois da reforma de 2008, Lei 11.719, trouxe no Código de Processo Penal o interrogatório como último ato da instrução processual, dando-lhe um caráter muito mais de autodefesa, beleza? Beleza. Qual é o grande problema? O problema é que em 2006 o legislador, na lei de drogas, comeu mosca, ficou atrelado a um passado tenebroso e obsoleto. Vê o que é que ele diz. No artigo 57, a audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e inquirição de testemunhas, será dada a palavra sucessivamente, e aí vai. Perceba que o primeiro ato da instrução processual na lei de drogas, de acordo com a literalidade do 57, é justamente o interrogatório. Posição essa muito anacrônica, mas que infelizmente durante muito tempo prevaleceu na doutrina e, sobretudo, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: a defesa muitas vezes dizia, olha, isso eu cansei de fazer, isso como defensor público, requerendo colocação do interrogatório como último ato, ainda que estivesse no procedimento da lei de drogas. E aí o que é que o STJ e o Supremo Tribunal Federal falaram por muito tempo? Apesar do artigo 400 do Código de Processo Penal, após a lei 11.719, ter colocado no CPP o interrogatório como último ato, trabalhando-o como um instrumento legítimo de autodefesa, deve prevalecer o princípio da especialidade, razão pela qual na lei de drogas o interrogatório permanece sendo o primeiro ato da instrução processual. Pessoal, vocês devem estar perguntando, mas efetivamente deve hoje prevalecer a regra da especialidade, aplicando o artigo 57 ou a ampla defesa? Graças ao bom Deus, o Supremo Tribunal Federal pôs uma pá de cal numa ordem de habeas corpus manejada pela Defensoria Pública da União, cujo acórdão foi publicado em agosto de 2016, tá, pessoal? Já faz um tempinho aí, mas muita gente ainda escorrega. E esse acórdão, ele trabalhou a ideia para todos os procedimentos especiais. Eu quero que você preste atenção, pelo amor de Deus, nessa tese que foi fixada. Apesar da literalidade do dispositivo do artigo 57 da Lei de Drogas, e não só Lei de Drogas, Código Eleitoral, Código de Processo Penal Militar, lá a Lei 8.038 de 90, os processos originários de tribunais, todos esses diplomas trazem literalmente o interrogatório como primeiro ato da instrução. Mas o STF, através de seu órgão plenário, nessa ordem de habeas corpus 127.900, de autoria da DPU, botou uma pá de cal e disse, olha, o direito processual moderno e constitucional não deve tolerar uma interpretação que viole a ampla defesa. Desde 2008, o legislador reconheceu um caráter de destaque da autodefesa através do interrogatório. E para a gente materializar essa autodefesa, o interrogatório deve ser efetivado depois de toda a instrução processual penal, para que o réu efetivamente analise junto com a sua defesa técnica tudo aquilo que foi produzido e assim atue de melhor forma e de forma mais estratégica a defender os seus interesses. Analise se é caso de confissão espontânea,
simultânea, analise se quer colaborar, analise o que efetivamente vai falar ou se ele vai preferir exercer o seu direito constitucional ao silêncio. O fato é que o STF firmou a tese que não interessa a literalidade do procedimento especial. Interrogatório no processo penal vai ser sempre o último ato da instrução, beleza? Agora uma observação, por que eu falei da data da publicação? Porque o STF nesse julgado disse, olha, essa decisão vale para tudo, só que não vale para tudo com efeito ex tunc, ou seja, não vai para trás, é a partir da publicação desse acórdão. Quando publicou, agosto de 2016, publicou, o que é que o STF vai fazer? Olha, juiz, agosto de 2016 você vai olhar assim, eita, essa instrução já encerrou, só que na instrução foi feito o interrogatório como o primeiro ato, ainda não sentenciei. Tenho que voltar? Você não tem. Por quê? Porque a decisão diz que essa decisão ela não tem efeitos ex tunc, ela não retroage, é daqui para frente. E daqui para frente, leia, em agosto de 2016, quando da publicação do acórdão, a instrução tinha se encerrado, se a instrução não tivesse encerrado, precisa fazer interrogatório como último ato, mas se a instrução já estiver encerrado, aí não há que se falar em qualquer nulidade. Pode o juiz fazer? Pode, mas não é obrigado, beleza? Então a gente já amarrou aí o que é que você precisa. Efeito ex nunc, não retroage, só deve ser observada para as instruções que não foram findadas na data da publicação, agosto de 2016, mas dali para frente não interessa se é Código de Processo Penal, militar, se é Código Eleitoral, se é Lei 8.038 ou se é Lei de Drogas. Para tudo vai ser o último ato da instrução. Tranquilo, pessoal? Pacificado, portanto, a aplicação máxima do artigo 400. Sentença, uma rápida observaçãozinha aqui, encerrados os debates, proferirá o juiz a sentença de imediato ou fará em 10 dias. Aqui, claro, 10 dias é prazo impróprio, depois disso não há que se falar em nenhuma punição do juiz, em regra eles não apresentam nesses 10 dias. Mas aqui a maior observação mais relevante é em relação ao artigo 59. Os crimes previstos nos artigos tal, ou seja, no tráfico de drogas, o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória. Pelo amor de Deus, pessoal, rasga esse artigo 59, que ele é completamente anacrônico e claramente inconstitucional, conforme jurisprudência pacificada do STF e do STJ. Pedro, o STF e o STJ declararam esse artigo 59 inconstitucional? Não, tá, pessoal? Mas na prática, sim. Por quê? Porque a tese nele materializada não encontra guarida na jurisprudência dessas cortes. Ao contrário, reiteradas decisões do STF, inclusive entendimento simulado do Superior Tribunal de Justiça, caminha nesse sentido, beleza? O conhecimento, diz a súmula 347 do Superior Tribunal de Justiça, de recurso de apelação do réu, independe da sua prisão. Perceba que o artigo 59 diz que, salvo se tratar de primário com bons antecedentes, no crime de tráfico haverá necessidade de prisão para o conhecimento da apelação. Trata a ideia aqui de uma prisão como requisito de admissibilidade recursal, fato esse que é inadmissível, é inconstitucional, é inconvencional, visto que violador claramente do princípio do duplo grau de jurisdição, implicitamente delineado na Carta Magna e expressamente estabelecido na Convenção Americana de Direitos Humanos. Então você, à luz da jurisprudência do STF e do STJ, sobretudo destacando a súmula 347 dessa última corte, vai indicar a inaplicabilidade e a inobservância dessa previsão no artigo 59, que no seu vade-mecum ainda vai estar prevista de maneira rígida. Último ponto aqui de muita leitura de jurisprudência, da legislação, mas importante para que a gente compreenda a inovação trazida lá em 2014. Pessoal,
A Lei 12.961 estabeleceu um novo procedimento de destruição das drogas. Esse é um ponto que muita gente negligencia, tá? Então toma muito cuidado. Ah, Pedro, isso é muito chato. Realmente é muito chato. É muito detalhezinho, mas eu vou ler aqui e fazer as observações, mas deixa eu fazer só um último pedido, pelo amor de Deus. Eu fiz uma tabelinha que eu vou ler com vocês. Vocês podem até não entender nada do que eu estou falando, mas guardem aquela tabela no fundo do coração e antes das provas, periodicamente deem uma lida nela. A tabela é muito simples, esquematizada, mas vai te dar todas as informações para acertar questões objetivas sobre esse ponto, tá? Eu vou trabalhar aqui rapidamente com vocês, mas depois a gente vai se concentrar nessa tabela. Imagine aqui que a polícia ela encontra plantações ilícitas de droga. Cheguei aqui, a polícia militar ou a polícia civil encontra um monte de plantação. O que é que acontece? Perceba que eu não identifiquei os responsáveis ainda, eu só encontrei lá um monte de maconha lá. Eita, maconha com sua boca, o que é que eles vão fazer? Fumar? Não, não podem fumar porque é conduta ilícita. O que é que deve acontecer? O artigo 32 ele fala, as plantações ilícitas serão imediatamente destruída. Não sou eu que estou falando não, tá? São imediatamente destruídas pelo delegado, na forma do artigo 50A. Aí você vai observar que esse artigo 50A, ele exige a prévia autorização judicial. É uma confusão. Hoje prevalece isso aqui. Nesse caso específico de encontrar plantação ilícita por parte do agente de segurança, o próprio delegado ele pode determinar a imediata destruição. E depois, o que é que ele vai fazer? Antes, melhor dizendo, de determinar essa imediata destruição, ele guarda uma mudinha dessa maconha, um pouco dessa droga, para quê? Para que haja material suficiente para o exame pericial. E esse procedimento ele deve lavrar um auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova. Então imagine aqui o delegado, vamos queimar tudo essa maconha, mas me dá aí um pouco suficiente, guarda o lacro tudo direitinho para tanto a suficiência do laudo de constatação preliminar, como também os exames de prova, os periciais ao longo, o exame de constatação definitiva, eventuais contraprovas e tudo mais. Guardei o suficiente, lavro um auto de levantamento anotando tudo que eu encontrei, mas eu já posso, delegado, destruir tudo, tá? Determinar a destruição. Essa é uma novidade desde 2014, Lei 12.661. Mas há uma outra situação, são 3 situações que eu quero trabalhar com vocês. Há a possibilidade de eu apreender as drogas com prisão em flagrante dos traficantes. Então imagina o seguinte, eu dou uma batida, a polícia dá uma batida no QG, no quartel-general, cheio de traficante lá, prendi todo mundo em flagrante e tem um horror de cocaína lá dentro. O que é que acontece? Ele pode determinar a destruição imediata, conforme a gente viu no artigo 32, não, tá, pessoal? Essa é uma outra situação, que eu chamo apreensão de droga com prisão em flagrante. Diz o artigo 50, parágrafo 3º, o seguinte, recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, então perceba, não destruir, a autoridade policial lava o flagrante e manda para quem? Para o juiz. O juiz recebe, e aí ele tem o prazo de 10 dias para o quê? Certificar a regularidade formal do laudo de constatação. Pedro, que laudo de constatação é esse? Meus caros, a gente já viu, é o laudo de constatação preliminar, que ele é o quê? Requisito de quem? Da lavratura do flagrante e funciona como condição de procedibilidade da ação penal nos crimes delineados no artigo ou na lei de drogas, beleza? Então, quando o juiz recebe a lavratura do auto de prisão em flagrante, já vai ter o laudo de constatação preliminar. Por quê? Porque esse laudo de constatação preliminar, ele é requisito da lavratura da prisão em flagrante. Matéria dada é matéria consolidada, tá, pessoal? A gente acabou de ver isso. E aí ele chega, aí ele tem que decidir na hora, não, calma, vamos analisar direitinho. Eu tenho 10 dias para eu verificar bonitinho a regularidade do laudo de constatação. Verificado, aí nesses 10 dias eu determino a destruição, eu juiz. Então anota aí, a apreensão de drogas com
com prisão em flagrante dos envolvidos, deverá a destruição ser determinada não pela autoridade policial, mas sim pela autoridade judicial. Tem 10 dias para verificar o auto de prisão em flagrante e, sobretudo, o laudo de constatação, e aí eu posso determinar. Beleza, guardam a amostra, sempre toma esse cuidado para as contraprovas e, sobretudo, para o laudo de constatação definitivo. Aí tem o parágrafo 4º para a gente conjugar, ó. Porque primeiro eu tenho 10 dias. 10 dias para o juiz analisar o laudo de constatação prévia. Determinou a destruição da droga, será executada pelo delegado de polícia no prazo de 15 dias, na presença do MP e da autoridade sanitária. Então, presta atenção, pelo amor de Deus, para não me dizer que é o delegado de ofício que vai destruir essa droga. Ele vai lá naquele primeiro exemplo, quando ele se deparar com a plantação e não tiver envolvido. Aí ele pode imediatamente determinar isso. A gente acabou de ver lá no 32. Nesse caso de prisão em flagrante, aí o juiz tem 10 dias para analisar e, depois de determinado, 15 dias o delegado ele tem para destruir, ou seja, no total prazo máximo de 25 dias. 10 dias e 15 dias. É importante que é o 10 mais 15. E a terceira hipótese é a apreensão de drogas sem captura, sem flagrante ou identificação dos responsáveis. A destruição de drogas apreendidas sem a ocorrência da prisão em flagrante será feita por incineração no prazo de 30 dias contado da data de apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo, aplicando-se no que couber o procedimento do parágrafo 3º a 5º do artigo 50. E esse parágrafo 3º a 5º, pessoal, é justamente o que a gente acabou de olhar. E perceba que, implicitamente, o artigo 50A está dizendo que nessa situação de apreensão de drogas sem captura flagrante ou identificação dos responsáveis, também haverá necessidade de autorização judicial. A autoridade policial só pode aplicar ou destruir imediatamente sem ordem judicial. Assim vem se posicionando a doutrina majoritária, apesar de alguma controvérsia, no caso lá do artigo 32, beleza? E o que eu faço com a amostra ao final do processo? Porque lembra, eu destruí, beleza, mas eu guardei um tanto suficiente para contraprova, laudo, constatação definitivo. Aí, esse quantitativo, ele só vai ser destruído lá no final, quando todo o processo estiver concluído. Veja aí o artigo 72 que nos dá esse encaminhamento. Encerrado o processo penal ou arquivado o IP, o juiz, de ofício ou mediante a representação de delegado ou requerimento do Ministério Público, determinará a destruição das amostras guardadas para a contraprova, certificando isso nos autos. Beleza, pessoal? E aí, esquematizando. Ah, Pedro, negócio chato danado, não gostei não. Ah, eu vou estudar isso não, isso vai cair não. Beleza, isso cai, tá? Mas eu admito, é chato. A única coisa que eu peço para vocês, de coração, se vocês gostaram, e também se não gostaram do módulo, também eu vou pedir isso. Guardem no coração essa tabelinha esquematizada. Tem as 3 situações e o procedimento. Plantação localizada, não tem flagrante, a droga será destruída imediatamente pelo delegado, sem necessidade de autorização judicial. É isso que tem prevalecido. Tem uma pequena divergência aí, mas para a prova objetiva é isso, tá? Drogas apreendidas com flagrante. O juiz tem 10 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará que a regra seja destruída em 15 dias pelo delegado. Não é o juiz, pelo amor de Deus, que destrói essa droga. Ele tem 10 mais 15, 10 dias para analisar o laudo de constatação, determinada a destruição, o delegado tem 15 dias para fazê-lo, beleza? Na presença do MP e da autoridade sanitária. Se o MP não foi, ele tem que ser intimado. Se ele não foi, e normalmente ele não vai, mas deixa quieto. Drogas apreendidas sem a prisão em flagrante, aquela última situação por mim mencionada, deve ser destruída em no máximo 30 dias por incineração com ordem judicial. Beleza, pessoal? Tranquilo? De coração, espero que tenham gostado. Eu sinceramente digo que esse é um módulo bastante completo. Sou suspeito, claro, mas me dediquei muito para trazer as principais informações
baseadas em questões. Pedro, tem algum ponto que a gente não observou? Tem. A lei de drogas, eu já disse aos senhores, é a mais importante dentro das leis especiais penais, mas aqui a gente observou e analisou 80, 85% do que é cobrado em toda e qualquer fase de concurso, em todo e qualquer concurso. Vale a pena reforçar aqui os entendimentos jurisprudenciais, se mantenham atualizados, leiam eventualmente os dispositivos da Lei 11.343, mas se puderem revisar constantemente o material escrito das anotações, eu tenho certeza que os senhores estarão muito bem preparados para enfrentar qualquer prova de concurso. Basta fazerem o seguinte, façam um teste, estudem as anotações e vão lá resolver 10, 15, 20 questões da lei de drogas. Eu desafio vocês e garanto que vocês vão acertar a maior parte e, eventualmente, se errarem, muito provavelmente a questão vai ter a resposta na abordagem das nossas aulas. Tá bom, pessoal? Fiz tudo com muito carinho e sempre pensando na colaboração para os senhores e senhoras. Permaneço à disposição, assim como a equipe EBEG. Um grande abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus e, se tudo der certo, até o nosso próximo encontro.